Mulher troca o namorado pobre pelo namorado rico. Meses depois ela fica cega e é abandonada pelo namorado rico. O que o ex-namorado pobre vai fazer deixará todos sem acreditar. Ana sempre sonhou alto. Desde criança, ela passava horas olhando vitrines luxuosas da cidade grande e imaginando como seria viver uma vida cheia de glamour. Aos 24 anos, namorava Pedro, um rapaz simples e trabalhador. Ele era pedreiro e usava as mãos calejadas para construir o que podia para os dois. Pedro era o tipo de homem que faria qualquer coisa por ela, mas para Ana, amor parecia insuficiente. Era uma tarde de sexta-feira quando tudo começou a mudar. Ana estava em uma cafeteria modesta, onde ia com Pedro aos finais de semana. Lá, ela conheceu Eduardo, um homem de presença marcante, com um terno impecável e um relógio que custava mais do que Pedro poderia ganhar em anos. Eduardo não demorou a perceber a beleza de Ana e, ao ver seu semblante ambicioso, iniciou uma conversa cheia de promessas. "Você tem um brilho especial, Ana", ele disse, enquanto Pedro buscava um café. Eduardo não precisou insistir muito para que Ana começasse a imaginar a vida ao lado dele. Dias depois, ela terminou com Pedro, sem rodeios. "Você é bom, Pedro, mas eu preciso de mais. Não quero passar o resto da vida contando moedas enquanto vejo o mundo inteiro brilhar lá fora", Ana disse, deixando Pedro desolado. Pedro não implorou. Apenas olhou nos olhos dela e, com a voz embargada, disse: "Espero que você encontre o que está procurando, Ana, e, acima de tudo, que isso te faça feliz." Ana não olhou para trás. Os meses seguintes foram como um conto de fadas para Ana. Eduardo a cobria de presentes caros, jantares em restaurantes estrelados, viagens a lugares paradisíacos e roupas que ela só havia visto em revistas. Pela primeira vez, Ana sentia que estava vivendo o sonho que sempre desejou. Mas com o tempo, algo começou a pesar. Eduardo era atencioso, sim, mas não da forma que Pedro era. Ele demonstrava sua dedicação com bens materiais, mas raramente estava presente nos momentos simples e íntimos. Sempre que Ana tentava conversar sobre algo pessoal, Eduardo desviava o foco, falando sobre negócios ou mencionando como estava transformando a vida dela. Para ele, o relacionamento parecia ser uma transação. Ela oferecia beleza e companhia, e ele pagava a conta. Mesmo assim, Ana ignorava os sinais. Sua nova vida era tudo o que ela sempre quis, ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Mas a saudade das coisas pequenas, o riso sincero, o abraço caloroso de Pedro no fim de um dia difícil começou a se infiltrar, como uma sombra que ela não conseguia afastar. Foi durante uma viagem a uma estação de esqui com Eduardo que tudo mudou. No auge da diversão, Ana sofreu um grave acidente. Um deslize na neve a fez escorregar e bater a cabeça violentamente em uma pedra. O impacto comprometeu seriamente os nervos ópticos. E após dias de exames e cirurgias, o diagnóstico veio: cegueira permanente. Ana desabou. No início, Eduardo se mostrou prestativo, mas Ana sabia que algo havia mudado. Ele se irritava com frequência, não escondia a impaciência ao ter que guiar lá ou ajudar lá com tarefas básicas. O homem que antes a fazia sentir como uma rainha agora parecia distante, quase um estranho. "Eu não sei se consigo lidar com isso, Ana", ele disse, semanas depois do acidente. "Eu tenho uma vida cheia de compromissos, e você bem. Você precisa de alguém que possa dedicar mais tempo a isso." Ana ficou em silêncio. Eduardo a abandonou na manhã seguinte, deixando um envelope com dinheiro e uma nota fria que dizia: "Espero que isso ajude por enquanto. Cuide-se." Sozinha e cega,
Ana viu o mundo desabar ao seu redor. Os amigos que frequentavam os jantares de luxo desapareceram e as luzes brilhantes de sua vida perfeita se apagaram de uma vez. A única coisa que restou foi o vazio e a lembrança amarga de Pedro. A vida de Ana se transformou em um constante desafio. Depois que Eduardo a deixou, ela foi forçada a abandonar o luxuoso apartamento onde morava e retornar à casa simples de sua infância, agora vazia. O dinheiro que ele deixou era suficiente para algumas semanas, mas logo acabou. E Ana percebeu que estava completamente sozinha. Cega, sem renda e sem amigos, cada dia era uma luta. As tarefas mais simples, como encontrar a própria cama ou preparar uma refeição, tornaram-se maratonas de frustração. Ana passou horas sentada no escuro, sentindo o peso da escuridão dentro e fora de si. Em sua solidão, os pensamentos começaram a voltar para Pedro. Ela se lembrava de como ele sempre a apoiava, mesmo nos dias em que ela era dura com ele. Cada vez que ela falava de seus sonhos inalcançáveis, ele nunca a criticava, mas dizia com um sorriso: "Se eu pudesse, eu te daria o mundo." Ana agora entendia o que essas palavras significavam. Um dia, enquanto caminhava com dificuldade pela calçada, guiada por uma bengala improvisada, Ana tropeçou em um obstáculo e caiu. Era um movimento simples, mas a queda fez algo dentro dela se quebrar. No chão, com as mãos raladas e lágrimas escorrendo pelo rosto, Ana sentiu uma mão forte e conhecida a ajudar lá a se levantar. "Ana?" Aquela voz era inconfundível. Pedro estava ali, parado diante dela. Ela não podia vê-lo, mas sentiu o calor da preocupação em sua voz. "É você," ela sussurrou, hesitante, envergonhada e vulnerável como nunca havia estado antes. "Sim, sou eu," ele respondeu, ajudando-a a se levantar com cuidado. Pedro olhou para Ana, tentando esconder o choque ao vê-la tão abatida. Ela não era mais a mulher confiante e vibrante que ele conheceu. O brilho que ele amava tanto havia sido substituído por um semblante pálido e cansado. "Eu não queria que você me visse assim," Ana começou, mas Pedro a interrompeu gentilmente. "Eu não me importo com o que aconteceu, Ana. Você precisa de ajuda e eu estou aqui." Mesmo depois de tudo que ela fizera, Pedro não sentia raiva. Ele nunca conseguiu odiá-la, apesar do abandono. Seu coração ainda carregava o amor que sentia por ela. Nos dias seguintes, Pedro começou a aparecer regularmente na vida de Ana. Ele a ajudava com tarefas diárias, trazia comida e até se ofereceu para acompanhar lá as consultas médicas. Ana estava relutante no início, achando que não merecia a generosidade dele, mas com o tempo começou a confiar novamente. Pedro, no entanto, sabia que precisava fazer mais do que apenas ajudar-la a sobreviver. Ele começou a pesquisar tratamentos e alternativas para restaurar sua visão, mesmo que os médicos tivessem dado poucas esperanças. Enquanto isso, algo dentro de Ana começou a mudar. Pela primeira vez, ela começou a enxergar o que realmente importava. Os dias se transformaram em semanas, e Ana começou a sentir a presença constante de Pedro como um raio de luz em meio à sua escuridão. A paciência dele era algo que ela nunca havia compreendido totalmente antes. Agora cega e vulnerável, Ana percebia a profundidade de seu caráter. Pedro não era rico, não tinha grandes posses ou uma vida luxuosa para oferecer. Mas ele tinha algo que ninguém mais parecia ter: um coração puro e inabalável. Mesmo com sua ajuda, a rotina de Ana não era fácil. No início, ela mal conseguia enfrentar os desafios simples do dia a dia. Em um momento particularmente difícil,
Enquanto Pedro ensinava a Ana a usar um bastão específico para cegos, ela teve um colapso emocional. "Por que você ainda está aqui, Pedro?" Ana gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu te abandonei. Troquei você por alguém que me jogou fora como lixo. Por que você simplesmente não vai embora?" Pedro ficou em silêncio por um instante, deixando que ela desabafasse. Então se aproximou, segurou suas mãos e respondeu com a voz serena que sempre fora sua marca. "Porque o amor não desaparece só porque foi ferido, Ana. Eu não estou aqui para te julgar ou te lembrar do que aconteceu. Estou aqui porque eu quero que você veja, mesmo que não possa mais enxergar, que você é importante, que você merece ser cuidada." Essas palavras quebraram algo dentro de Ana. Por anos, ela acreditou que precisava conquistar o mundo para ser amada, mas agora, cega e sem luxo, alguém ainda via valor nela. Pedro não apenas ajudava Ana fisicamente, ele também a inspirava a reconstruir sua vida. Ele encontrou um centro de reabilitação para pessoas cegas e, mesmo com suas limitações financeiras, fez questão de pagar as sessões iniciais para que ela aprendesse a viver de forma mais independente. No começo, Ana hesitou. Ir até aquele centro parecia um lembrete cruel de sua nova realidade. Mas Pedro insistiu, encorajando-a com a paciência de alguém que acreditava profundamente em seu potencial. "Você pode não enxergar o mundo, Ana, mas isso não significa que sua vida acabou. Tudo bem sentir medo, mas você não pode deixar isso te consumir." Ana começou a frequentar as sessões. A cada dia, ela aprendia algo novo, como se locomover, preparar refeições e até escrever em braille. Cada pequena conquista era celebrada por Pedro, que vibrava como se ela tivesse vencido um campeonato. Pela primeira vez em meses, Ana começou a acreditar que poderia viver novamente. Enquanto Ana se fortalecia, Pedro trabalhava em segredo. Ele havia descoberto que existia uma remota chance de que Ana pudesse recuperar a visão com um transplante de córneas. O problema? Doadores compatíveis eram raros, e o procedimento era extremamente caro. Pedro passou noites em claro, procurando clínicas e alternativas. Ele vendeu sua moto, seu único meio de transporte, e começou a fazer horas extras no trabalho. Tudo isso sem dizer uma palavra a Ana. No entanto, ele sabia que apenas dinheiro não bastaria. A probabilidade de encontrar um doador era mínima. Foi então que Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele agendou uma consulta médica para avaliar a possibilidade de doar suas próprias córneas. Pedro sabia que isso significaria perder sua visão para sempre, mas para ele, devolver a luz aos olhos de Ana era mais importante do que enxergar o mundo com os seus. Ana começa a enxergar além da cegueira. Enquanto Pedro silenciosamente se preparava para o sacrifício, Ana, sem saber de seus planos, começou a perceber algo extraordinário. Com o tempo e a reabilitação, ela começou a reconstruir sua autoestima. A escuridão, que antes parecia insuportável, foi sendo substituída por momentos de gratidão e alegria nas pequenas coisas: o som da chuva, o cheiro do café feito por Pedro, o calor de sua presença. "Pedro", disse Ana uma noite, enquanto os dois conversavam no pequeno quintal da casa dele, "eu nunca te disse isso, mas eu sinto muito. Não só por ter te deixado, mas por nunca ter percebido quem você realmente é. Eu enxergava o mundo, mas não via nada." Pedro segurou a mão dela, o coração apertado com o peso da escolha que estava prestes a fazer. "Você não precisa se desculpar, Ana. O que importa é o que você enxerga agora." Pedro já havia tomado sua decisão, mas o peso dela não era pequeno.
Doar suas córneas significava que ele nunca mais veria a luz do dia, as cores do mundo ou até mesmo o sorriso de Ana, algo que ele tanto amava. Mesmo assim, Pedro sentia que essa era a única maneira de dar a Ana uma segunda chance, não apenas para enxergar o mundo, mas para redescobrir a beleza da vida. Na manhã em que decidiu contar à clínica que estava pronto para a doação, Pedro acordou mais cedo do que o normal. Ele olhou para Ana, que ainda dormia no pequeno sofá da sala, e sentiu um aperto no coração. Ela parecia tão frágil e ao mesmo tempo tão cheia de força. Ele sabia que mesmo sem a visão, Ana era uma mulher capaz de superar qualquer coisa, mas ele queria que ela tivesse a chance de recomeçar sem o fardo da cegueira. Pedro passou horas com os médicos discutindo os riscos. Era um procedimento delicado, e a escolha de doar as 2 córneas significaria uma mudança drástica em sua própria vida. Um dos médicos tentou persuadi-lo a reconsiderar, mas Pedro foi firme. "Eu já tomei minha decisão", ele disse, a voz carregada de determinação. "Ela merece ver o mundo novamente, mesmo que eu nunca mais veja." Enquanto isso, Ana notou mudanças no comportamento de Pedro. Ele parecia mais introspectivo, como se carregasse um segredo pesado demais para ser compartilhado. Sempre que ela perguntava, ele desconversava, mudando o assunto para algo trivial. Uma noite, incapaz de conter sua curiosidade, Ana tentou insistir. "Pedro, você está estranho ultimamente. Eu sei que algo está acontecendo. Você pode confiar em mim, sabe disso, não é?" Pedro respirou fundo, lutando contra a vontade de contar tudo. Ele sabia que Ana nunca permitiria que ele fizesse tal sacrifício se descobrisse seus planos. "Não é nada, Ana", ele disse suavemente. "Estou apenas pensando em formas de te ajudar. É isso o que importa." Ela não estava convencida, mas decidiu não pressionar. Silêncio entre eles, porém, parecia mais pesado a cada dia. Sem que Ana soubesse, Pedro agendou o procedimento. Ele deixou tudo preparado. Um envelope com as economias que tinha juntado. Uma carta explicando sua decisão e instruções para que ela fosse levada ao hospital no momento certo. Na manhã da cirurgia, Pedro foi até Ana, que estava sentada perto da janela, sentindo o calor do sol em sua pele. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela e segurou suas mãos. "Ana, eu preciso que você confie em mim mais uma vez. Pode fazer isso?" Ela franziu o rosto, confusa, mas assentiu. "Pedro, eu confio em você mais do que qualquer pessoa neste mundo." Ele apertou as mãos dela com força, tentando guardar aquele momento em sua memória antes de sair. "Eu volto em breve, Ana. Prometo." E, com essas palavras, ele partiu, deixando para trás uma mulher que não fazia ideia do tamanho do amor que estava prestes a receber. Quando Ana foi levada ao hospital, já sob os cuidados da equipe médica, ela ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo. Tudo foi explicado apenas após a cirurgia. Ao acordar, os olhos de Ana estavam cobertos por bandagens. Os médicos disseram que o procedimento havia sido um sucesso e que ela teria sua visão restaurada gradualmente nos próximos dias. Mas, quando Ana perguntou quem era o doador, recebeu apenas uma resposta evasiva. "Foi alguém que te ama muito." O coração de Ana apertou. Algo estava errado. Quando finalmente foi liberada para voltar para casa, ainda com a visão começando a se ajustar, Ana encontrou o envelope deixado por Pedro. Tremendo, abriu a carta e leu as palavras que mudariam sua vida para sempre. "Ana,
Se você está lendo isso, significa que a cirurgia foi um sucesso. Desde o dia em que nos conhecemos, minha maior alegria era ver você feliz. Quando você escolheu outro caminho, eu fiquei em pedaços, mas nunca deixei de torcer pela sua felicidade, mesmo de longe. Agora que a vida te trouxe de volta para mim, eu sabia que não poderia apenas assistir enquanto você se afundava na escuridão. Eu queria dar a você a chance de enxergar novamente, não só o mundo, mas também as coisas que realmente importam. Não sinta pena de mim, Ana. Eu tomei essa decisão porque te amo. E eu prefiro viver na escuridão, sabendo que você pode ver, do que enxergar um mundo onde você não possa viver plenamente. Com amor, Pedro. Ana deixou a carta cair de suas mãos enquanto lágrimas escorriam de seus olhos, agora capazes de enxergar. O peso do sacrifício de Pedro era indescritível. Ela correu para encontrar Lu, determinada a fazer algo por aquele homem que havia dado tudo por ela. Ana passou dias em prantos após ler a carta de Pedro. O gesto dele era mais do que ela jamais poderia imaginar, e o arrependimento que já a corroía se tornou insuportável. Ela chorava não apenas pela cegueira que Pedro havia aceitado por sua causa, mas também por ter demorado tanto a perceber o verdadeiro amor que sempre esteve diante de seus olhos. Como fui tão cega mesmo quando ainda podia enxergar, repetia para si mesma enquanto as lágrimas marcavam seu rosto. Com a visão ainda em processo de adaptação, Ana buscou por Pedro em todos os lugares que conhecia, mas ele parecia ter desaparecido. Ela foi até a casa onde ele vivia, mas a encontrou vazia, como se ele tivesse partido sem deixar rastros. A vizinha, que às vezes o via, apenas disse que Pedro saíra semanas antes, carregando uma pequena mochila e dizendo que precisava achar seu lugar no mundo. Ana sentiu o coração apertar. Ele foi embora porque achou que eu nunca o aceitaria agora que ele é cego, pensou, sentindo um nó na garganta. Determinação e arrependimento se misturavam dentro de Ana enquanto ela procurava por Pedro. Visitou todos os lugares onde sabia que ele poderia estar. O antigo trabalho, a lanchonete onde costumavam ir, até mesmo o parque onde conversavam por horas. Mas Pedro parecia ter desaparecido por completo. Cada busca infrutífera aumentava a sua angústia. Eu preciso encontrar Lu, dizia a si mesma, agora com mais clareza do que nunca sobre o que sentia por ele. Depois de semanas sem sucesso, Ana decidiu procurar um abrigo para pessoas com deficiência visual que Pedro havia mencionado uma vez, durante uma das poucas vezes em que falou sobre as dificuldades de pessoas cegas. Ela foi até o local com o coração pesado, mas com uma esperança que crescia a cada passo. Ao chegar, foi recebida por uma cuidadora, uma mulher de voz calma e gentil. Eu estou procurando Pedro. Ele pode estar aqui? A cuidadora ficou em silêncio por um momento, como se refletisse sobre a melhor forma de responder. Pedro está aqui, sim, mas ele não está bem. Desde que chegou, ele está abatido. Ele não fala de outra coisa a não ser de uma mulher chamada Ana. As palavras bateram como um golpe em Ana. Eu sou Ana, disse, a voz embargada. Por favor, preciso vê-lo. A cuidadora a conduziu até uma pequena sala onde Pedro estava sentado em uma cadeira próxima à janela, sentindo o calor do sol em seu rosto. Ele parecia mais magro e cansado do que ela se lembrava, mas havia algo mais. Um vazio em sua expressão, como se o brilho que ele carregava, mesmo na simplicidade, tivesse desaparecido. Pedro, Ana chamou, a voz trêmula. Ele virou o rosto na direção da voz, e por um instante pareceu duvidar de que ela realmente estivesse ali. Ana? Ele perguntou, incrédulo. Ela correu até ele,
segurando suas mãos com força. Sim, Pedro, sou eu. Eu te procurei por todos os lugares. Por que você foi embora? Pedro abaixou a cabeça, como se tentasse esconder a dor que sentia. Eu fui embora porque não queria ser um peso para você, Ana. Eu pensei que você merecia uma vida melhor, uma vida com alguém que pudesse te dar o que eu não posso mais dar. Ana começou a chorar, suas lágrimas caindo sobre as mãos de Pedro. Você nunca foi um peso para mim. Você me deu tudo, Pedro, até mesmo a sua visão. E eu fui cega antes disso, cega para não perceber o homem incrível que você sempre foi. Ele não respondeu de imediato. As cuidadoras que observavam à distância comentavam entre si como Pedro falava de Ana todos os dias. Ele nunca deixou de pensar em você, uma delas disse em um sussurro. Ana continuou. Eu vim aqui para te buscar, Pedro. Quero que você volte comigo. Não posso desfazer o que aconteceu, mas quero passar o resto da minha vida te mostrando que eu finalmente entendi o que importa. Você. Sempre foi você. Pedro ficou em silêncio por um longo momento e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ele não podia ver o rosto de Ana, mas sentia o amor em suas palavras, algo que ele temia nunca mais ouvir. Depois de muito tempo, Pedro finalmente quebrou o silêncio. Eu ainda te amo, Ana, ele disse, a voz embargada. Sempre amei. Mas você tem certeza disso? Não quero que você se sinta obrigada por causa do que eu fiz. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhar na direção dela. Eu nunca estive tão certa de algo na minha vida. Por favor, volte para casa comigo. Pedro assentiu lentamente, e Ana o abraçou com toda a força que tinha, como se nunca fosse deixá-lo partir novamente. Depois de encontrar Pedro no abrigo e convencê-lo a voltar para casa, Ana dedicou-se inteiramente a cuidar dele. As dificuldades do dia a dia agora eram enfrentadas com uma nova força, movida pelo amor e pela gratidão que ela sentia por ele. Ana acordava cedo para preparar o café da manhã. Lia livros em voz alta para Pedro e caminhava com ele no pequeno jardim que rodeava a casa. Cada pequeno gesto era uma prova de que o amor dela por Pedro era sincero e inabalável. Pedro, por sua vez, parecia renascer. Embora a escuridão ainda fosse sua realidade, ele sentia uma luz intensa no coração. Pela primeira vez, ele não se sentia sozinho. Ele percebia que, mesmo sem poder enxergar, tinha ao seu lado alguém que via a sua alma. Alguém que o amava verdadeiramente. Certa noite, depois de um jantar simples, Ana preparou uma surpresa para Pedro. Ela o levou até o jardim, onde havia espalhado pequenas luzes que ela instalara com a ajuda de vizinhos. Pedro, eu queria dizer algo que está no meu coração há muito tempo. Começou ela, segurando as mãos dele com ternura. Pedro franziu a testa, tentando entender o que ela estava prestes a dizer. O que foi, Ana? Está tudo bem? Ela respirou fundo, as palavras carregadas de emoção. Pedro, desde que você voltou para minha vida, tudo mudou. Eu nunca mais quero passar um dia sem você ao meu lado. Você é meu porto seguro, meu amor, meu tudo. Por isso, eu preciso te perguntar. Ela se ajoelhou diante dele, segurando uma pequena aliança de prata que havia comprado com o dinheiro que guardava. Pedro, você aceita se casar comigo? Pedro ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tentou falar, mas a emoção o sufocava. Finalmente conseguiu balbuciar. Ana, isso é tudo que eu mais quero neste mundo. Eu sempre sonhei em passar minha vida ao seu lado, mas nunca imaginei que isso seria possível. Sim, Ana, 1000 vezes sim.
Os dois se abraçaram sob as luzes brilhantes do jardim, e Pedro chorou como nunca antes, mas dessa vez suas lágrimas eram de pura felicidade. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de ambos. Eles planejaram um casamento simples, rodeados por amigos e vizinhos que haviam testemunhado a força de seu amor. Enquanto Ana cuidava de Pedro com dedicação, ele se esforçava para encontrar formas de retribuir, ajudando-a no que podia, sempre com palavras de apoio e carinho. Mas o destino, mais uma vez, reservava uma surpresa para Pedro. Certa manhã, enquanto Ana preparava o café, Pedro recebeu uma ligação inesperada de um advogado. A voz do outro lado da linha parecia formal, mas cheia de urgência. Senhor Pedro, me chamo Dr. Martins. Fui contratado para localizá-lo por conta de um testamento deixado por um parente distante. Você pode comparecer ao meu escritório para conversarmos. Pedro ficou confuso. Testamento? Parente distante? Isso deve ser um engano. Eu sempre estive sozinho no mundo. Não tenho família. Compreendo sua surpresa, mas posso garantir que não há engano. Trata-se de seu avô paterno, que faleceu recentemente. Ele deixou uma herança significativa para você. Pedro sentiu o coração acelerar. Ele havia crescido acreditando que seus pais não tinham família, que ele era um homem sozinho no mundo. Agora, do nada, surgia a história de um avô que ele nunca conhecera. Pedro e Ana foram juntos ao escritório do advogado no dia seguinte. Sentados na sala, ouviram atentamente enquanto o Dr. Martins explicava os detalhes. Seu avô, Joaquim Monteiro, era um empresário muito bem-sucedido, mas teve um desentendimento com seu pai muitos anos atrás. Por isso, ele nunca o procurou. Quando soube da sua existência, já era um homem idoso e doente, mas fez questão de deixar tudo para você em seu testamento. Pedro ainda parecia incrédulo. Tudo isso é muito difícil de acreditar, porque ele nunca me procurou. Às vezes as mágoas do passado nos impedem de tomar as decisões certas, mas ele deixou uma carta para você, explicando seus motivos, e quanto à herança ela é considerável. Estamos falando de milhões, além de propriedades e investimentos. Ana segurou a mão de Pedro com força, sentindo a emoção dele diante daquela revelação. Eu não sei o que dizer, Pedro murmurou, os olhos marejados. Diga apenas que você merece, respondeu Ana, sorrindo. A notícia da fortuna mudou muitas coisas na vida de Pedro, mas não mudou seu coração. Ele e Ana continuaram planejando o casamento, mas agora com a possibilidade de realizá-lo de forma um pouco mais especial. Mesmo com tanto dinheiro, Pedro insistiu em manter sua humildade. Ele sabia que a verdadeira riqueza de sua vida estava ao seu lado, segurando sua mão, e que nada no mundo poderia superar o amor que ele e Ana compartilhavam. Com o dinheiro da herança, Pedro e Ana começaram a repensar sua vida. Eles haviam conquistado mais do que jamais imaginaram, mas havia algo que ainda parecia inacabado, uma última peça no quebra-cabeça que precisava ser resolvida, a visão de Pedro. Embora ele tivesse se acostumado com a escuridão e, aos poucos, começasse a encontrar uma paz em sua nova realidade, Ana sabia que Pedro ainda sonhava em voltar a ver o mundo, voltar a enxergar as cores, os rostos, a luz do dia. Foi em uma das suas buscas por tratamentos para cegos que Ana descobriu uma clínica em outro país, onde o transplante de córneas era uma prática mais comum e acessível. O tratamento, que no Brasil seria muito caro e de difícil acesso, era oferecido de forma mais simples em um hospital especializado em um país europeu. A clínica, localizada na Espanha, tinha uma excelente reputação,
e muitos pacientes de todo o mundo já haviam se beneficiado da técnica revolucionária que, para Pedro, era a única esperança de recuperar a visão. Ana sabia que, com os recursos que agora possuíam, essa era a oportunidade que Pedro tanto esperava. Com o coração acelerado, Ana mostrou a Pedro os detalhes sobre a clínica. Ela descreveu os médicos, a técnica do transplante, os relatos de outros pacientes que tinham recuperado a visão. Pedro, embora ainda inseguro e cético, começou a pensar na possibilidade de um novo começo. Será que é possível? Eu nem me lembrava de como seria enxergar de novo, ele disse, a voz baixa e cheia de dúvida. Mas, ao ver os olhos brilhando de esperança em Ana, Pedro sentiu uma vontade renovada de tentar. Eu sei que parece um sonho distante, mas podemos tentar, Pedro. Podemos pagar por esse tratamento. Agora temos a oportunidade. Eu vou estar ao seu lado, o tempo todo, Ana disse, abraçando-o com força. Ela sabia que aquela era a chance de Pedro recuperar o que ele havia perdido, não só pela visão, mas por tudo o que ele representava para ela. Eles decidiram então que, no próximo mês, iriam viajar para a Espanha. Mesmo com todas as inseguranças, Pedro sentia o amor de Ana como uma força imparável, e sua fé no futuro começou a florescer novamente. O sonho de voltar a enxergar parecia mais real do que nunca. A viagem para a Espanha foi repleta de expectativas e ansiedade. Durante o voo, Ana e Pedro trocaram poucas palavras, mas ambos estavam imersos em pensamentos. Pedro pensava no que significava essa oportunidade. Seria possível voltar a ver o rosto de Ana? Ele imaginava o quanto a vida poderia ser diferente, como seria caminhar por ruas iluminadas, como seria observar as coisas com uma nova perspectiva. Ana, por sua vez, estava mais animada. Ela queria ver Pedro se reencontrando com o mundo, queria testemunhar aquele milagre de perto. Ao chegarem na clínica, foram bem recebidos pela equipe médica, que explicou todo o processo. A cirurgia era complexa, mas os médicos eram otimistas, com uma taxa de sucesso alta. O primeiro passo foi uma série de exames para avaliar a condição de Pedro, seguido por mais conversas sobre o risco envolvido e as expectativas de recuperação. Ana estava ao lado de Pedro o tempo inteiro, segurando sua mão, tentando oferecer conforto, embora também estivesse apreensiva. O dia da cirurgia chegou rapidamente. Ana estava ao lado de Pedro enquanto ele era preparado para o procedimento. Eu estou com medo, Ana, Pedro disse, a voz falhando um pouco. E se não funcionar? E se eu não puder ver mais? Pedro, não importa o que aconteça. Eu estarei aqui, contigo, sempre. Ana respondeu com firmeza. Ela beijou a testa dele, sentindo seu coração apertado, mas cheia de fé. A cirurgia durou horas. Ana ficou sentada na sala de espera, olhando o relógio, a mente correndo para os momentos mais assustadores de suas vidas. O medo de perder Pedro para sempre ou de ver o procedimento não funcionar a fez chorar em silêncio. Mas ela sabia que naquele momento tudo o que ela podia fazer era esperar e confiar nos médicos. Finalmente Pedro foi levado de volta ao quarto após a cirurgia, ainda inconsciente devido à anestesia. O médico que supervisionou o procedimento entrou na sala e se aproximou de Ana. O transplante foi bem sucedido, senhora. Agora, a recuperação vai ser um processo gradual. Pedro precisará de algum tempo para se adaptar à visão restaurada, mas as perspectivas são muito boas. Ana sentiu um alívio imenso ao ouvir essas palavras. Ela agradeceu aos médicos e se sentou ao lado de Pedro, segurando sua mão enquanto ele começava a acordar da anestesia. Quando Pedro abriu os olhos,
ele parecia confuso, mas logo percebeu que havia algo diferente. Ana? Ele sussurrou com a voz rouca. Eu posso ver algo. Ana sorriu, as lágrimas caindo livremente. Sim, Pedro, você está vendo. Você conseguiu. Pedro começou a olhar ao redor do quarto, ainda atônito. Ele tocou o rosto de Ana com as mãos, como se quisesse confirmar o que estava vendo. É você, é mesmo você, Ana? Sim, Pedro, é eu. Você finalmente conseguiu. Ele ficou em silêncio por um momento, observando os rostos dos médicos e de Ana. E então, ele começou a chorar, os olhos brilhando com a emoção de um homem que tinha recuperado mais do que a visão. Ele recuperou a capacidade de sonhar novamente, de ver o futuro. Os dias seguintes foram de adaptação e felicidade. Pedro se acostumava aos poucos com a visão restaurada, maravilhado com tudo o que ele estava enxergando pela primeira vez. A luz, as cores, os detalhes dos rostos de Ana e dos médicos, era um mundo que ele sentia como se fosse novo. Ele caminhava pelas ruas com Ana ao seu lado, maravilhado com a simetria dos edifícios, o brilho das árvores, a beleza dos céus. Ele nunca imaginou que um dia teria uma visão tão clara, tão viva. E enquanto Pedro se adaptava à sua nova realidade, Ana cuidava dele com todo o amor do mundo, retribuindo cada gesto de carinho que ele sempre lhe deu. A vida deles, agora cheia de possibilidades, parecia mais completa do que nunca. Eles sabiam que o futuro, que parecia um dia ser incerto e sombrio, agora estava diante deles com promessas de um amor renovado e de um recomeço, onde tudo era possível. Depois do transplante de córneas, a vida de Pedro e Ana se transformou completamente. O mundo, que antes parecia um lugar imenso e sombrio para Pedro, agora se tornava um palco vibrante de cores e formas que ele nunca imaginou ver novamente. Ele começou a enxergar o mundo de uma maneira que nem ele nem Ana poderiam prever, e com isso, os dois começaram a viver uma vida que se aproximava de um sonho que eles nunca imaginaram ser possível, mas que, ao final, se concretizou de uma maneira mágica e surpreendente. Pedro não apenas recuperou a visão, mas também se redescobriu. Ele começou a investir sua herança em novos projetos, com ideias inovadoras, e logo sua situação financeira se estabilizou ainda mais. Com o suporte de Ana, que sempre foi sua parceira fiel e carinhosa, Pedro encontrou novos caminhos para expandir seus negócios. Enquanto isso, Ana não precisou mais se preocupar com as limitações do passado. A dor de ter perdido a visão de Pedro durante tanto tempo começou a desaparecer, substituída por uma sensação de plenitude. Ela e Pedro estavam finalmente construindo a vida que sempre sonharam. Eles eram um casal forte, unido por uma história de superação, sacrifício e amor genuíno. Meses depois de Pedro ter recuperado a visão, Ana percebeu algo que a deixou radiante. Ela estava grávida. Quando revelou a Pedro a notícia de que seriam pais, ele ficou inicialmente em silêncio, absorvendo a magnitude daquilo. Em seguida, a felicidade tomou conta de seu rosto. Ele a abraçou fortemente, como se não conseguisse acreditar na sorte que tinham. Nosso amor cresceu, Ana. Agora vai crescer ainda mais, Pedro disse, a voz cheia de emoção. Ele ainda se sentia como um homem sortudo, como se cada novo passo fosse uma bênção. A gravidez de Ana foi acompanhada de perto, e durante os meses seguintes, Pedro não deixou de estar ao lado dela, acompanhando todas as consultas médicas, organizando a casa e comprando tudo o que seria necessário para o bebê. Eles estavam prontos para uma nova fase em suas vidas, cheios de expectativas e sonhos.
Quando o grande dia chegou e Ana entrou em trabalho de parto, Pedro estava ali, com ela, segurando sua mão, sentindo a intensidade de cada contração e compartilhando o momento mais emocionante de suas vidas. Ele nunca imaginou que estaria ali, ao lado de Ana, no momento em que eles se tornariam uma família. Após horas de tensão e expectativa, finalmente, o choro de uma pequena menina ecoou pela sala. Pedro, com os olhos brilhando de felicidade, olhou para Ana, que estava exausta, mas com um sorriso radiante no rosto. "É uma menina, Pedro, nossa filha." Ana disse, sua voz embargada. Ela olhou para a pequena, que já estava nos braços da enfermeira. Pedro a viu pela primeira vez e, com lágrimas nos olhos, disse: "Ela tem o seu sorriso, Ana. Eu posso ver isso. Eu posso ver o nosso amor em seus olhos." A pequena Lara, como a chamaram, trouxe mais luz à vida de Pedro e Ana do que qualquer um poderia imaginar. Eles viveram os primeiros anos de sua filha com uma felicidade absoluta, completamente envolvidos com os pequenos detalhes da vida familiar, as primeiras palavras, os primeiros passos, o sorriso de Lara ao ver luz pela manhã. Ana e Pedro, agora ricos, não apenas em bens materiais, mas também em amor, dedicaram-se a criar Lara em um lar cheio de carinho e valores. Pedro nunca deixou de expressar sua gratidão por ter recuperado sua visão e por estar ali com Ana e Lara, vivendo os momentos que ele nunca pensou que teria. Ele sempre lembrava a si mesmo que a verdadeira riqueza não estava nas propriedades ou no dinheiro que agora possuíam, mas nos pequenos momentos, nas risadas de sua filha, nos olhares trocados entre ele e Ana, e no amor imenso que compartilhavam. O casamento de Pedro e Ana foi renovado todos os dias, em cada gesto de cuidado, em cada palavra de carinho. Mesmo com as dificuldades que a vida impõe, ambos sabiam que o amor deles era imbatível. O passado de Pedro, que antes era marcado por dúvidas, solidão e sofrimento, agora estava completamente transformado. A história deles era um conto de superação, de escolhas que mudaram o rumo de suas vidas, e de um amor incondicional que se sobrepôs a todas as adversidades. A cada ano que passava, a família de Pedro e Ana se fortalecia, e o legado de sua história de luta, sacrifício e redenção tornava-se um exemplo de esperança para todos que os conheciam. Enquanto Pedro, Ana e Lara desfrutavam de sua vida luxuosa, eles nunca se esqueceram de onde vieram. Eles continuaram com seu trabalho filantrópico, ajudando outras pessoas em situações de vulnerabilidade e, especialmente, se dedicando àqueles que passavam pelas mesmas dificuldades que Pedro enfrentara antes de recuperar a visão. Eles começaram a doar parte de sua fortuna para instituições que auxiliavam pessoas cegas, ajudando-as a recuperar a visão e oferecendo oportunidades de tratamento para quem não podia pagar. O amor de Pedro e Ana, marcado por tanto sacrifício e renascimento, continuou a crescer com o passar dos anos. Eles eram agora a prova de que, por mais difícil que fosse o caminho, sempre há espaço para a esperança, para o perdão e, acima de tudo, para o amor. O amor verdadeiro, aquele que não conhece barreiras, que perdoa os erros e abraça as oportunidades, independentemente das circunstâncias. Ana e Pedro tinham tudo o que precisavam para serem felizes, o mundo inteiro aos seus pés. Mas mais importante do que isso, um ao outro, e uma família cheia de amor e gratidão. E assim, com Lara crescendo e se tornando uma jovem cheia de vida e sonhos, Pedro e Ana sabiam que a verdadeira felicidade não estava no que possuíam, mas no que eram um para o outro, e no que tinham construído juntos,
Com tanto esforço e amor. Com um amor renovado, uma família feliz e um futuro brilhante pela frente, Pedro e Ana finalmente encontraram a paz que tanto procuravam. E a certeza de que, no final, o verdadeiro prêmio da vida não se mede em riquezas materiais, mas nos corações que tocamos e no amor que damos. E com isso, viveram felizes para sempre.